Fala galera! Você já imaginou saber todos os detalhes secretos do físico atual do Ramon? Será que esses 122 quilos são realmente de puro músculo ou tem gordura escondida nesse corpo enorme? Fica comigo até o fim, porque hoje você vai descobrir tudo o que mudou no físico do Ramon desde o último off. E garanto que os resultados vão te surpreender. Se gosta desse tipo de notícia, segue o canal agora mesmo e compartilha com quem você conhece. Vamos ver o que dá pra gente fazer hoje no geralzão pra gente deixar tudo liso, né? Tipo essas. Um pouquinho mais do que tava 122 por 82, tá 141. Eu ter tomado cafeína e energético. Sim, faz isso. Fiz cardio de manhã também. Mas a frequência cardíaca tá excelente, 67. Que bom. Abaixo de 70 tá lindo. A gente vai fazer tua bio pra saber a tua gordura visceral. E aí a gente vai para as partes das dores. Pode ficar de meia? Acho que é de meio. Qual que é teu nome do meio? Rocha, né? Rocha. Rocha Queiroz. Data de nascimento? 9/2/95. Quanto você tem de altura, irmão? 1,81. 122 quilos. Agora pega essas manoplinhas. Onde você tá mesmo? Isso. Pega assim. Polegar aqui. Isso. Agora abre a mão. Assim. Aí. Vamos ficar um minutinho assim. Tenta não fazer força. Você sabia que, mesmo aumentando 11 quilos no peso total, Ramon manteve a cintura praticamente intacta? Pois é, a linha de cintura dele continuou fina, enquanto o volume muscular disparou nos braços e pernas. Mas será que isso é massa muscular de qualidade ou excesso de retenção? Tríceps 3.8. Subescapular 8.7. Flanco 13. De lado pra mim. Dobra a mão aqui assim. Crista ilíaca 7. Frente pra mim, Renan. Abdômen 5.4. Tórax. Levanta aqui. 135. Braço. Deixa ele relaxado. Isso. 49. Cinturas. Relaxando. Cintura 94. Abdômen. 90. Quadril. 109. Coxa proximal. Faz assim de novo. Aí. 72,5. Distal. 62,5. E tem panturrilhas. Eita porra. 48,5. Perfeito, quase o braço. Mais algum? Só isso. Pronto, pode vestir. Última vez que eu te vi. Eu ia te perguntar se tinha. O que Na mudou? última, Tem. Tem aqui, dia 13 de abril de 22. 13/4. 22. A gente tinha acabado de sair da pandemia. Então, vamos ver o que mudou de lá pra cá. Muito legal ver isso, né? Então, a pressão ela tá aumentada, mas né, provavelmente é pré-treino, alguma coisa assim. O seu IMC, Índice de Massa Corpórea, ele mudou. Né? Ele foi de 33,9 para 37. Por quê? Porque você subiu de 111 para 122. Uhum. Você também estava em off nessa época. Né? Olha só, é abril. Uhum. Quanto à espessura da pele? A gente tem 11 quilos de peso mais aqui, né? Uhum. Tríceps, 3,5, 3,8 milímetros. Escápula, 7,4 para 8,7 milímetros.
Crista ilíaca 5.3 para 7. Acho que é a maior mudança que tem, porque depois, ó, flanco 12,5 para 13, isso que é bom, você ganha peso e você não coloca excesso na linha de cintura. Então o abdômen estava 4.8, está 5.4. Então assim, tua linha de cintura é limpa, Ramon. Todo mundo quando coloca peso, aquela linha de cintura, vira um muffin. A sua não. Aí, aqui é o dobro. Pô, eu gosto de Murphy pra caralho. Eu gosto de Murphy. Você falou agora, eu lembrei. Pra todo mundo, né? Pescoço, tá meio centímetro mais largo. Biacromial, tá 3 centímetros mais largo. Tórax, você tá com 131,5, tá com 135. Braço, 46,5, tá pra 49. Cintura ganhou um pouquinho, abdômen ganhou um pouquinho. Mas também acho que você acabou de comer, né? 1 da tarde. Então... Quadril 105 para 109, coxa proximal 70 para 72,5, distal, ó, aqui você ganhou muito, 58 para 62,5 e panturrilha 47 para 48,5. Olha que curioso, você ganhou panturrilha e braço na proporção. Que da hora. Isso é muito bom, tá? Mas vamos ver das relações, né? Então a primeira coisa que a gente procura é uma relação biacromial cintura e biacromial quadril. A gente quer ver... Deixa eu até medir esse biacromial de novo. Pode ficar de que a gente fala. Com as outras circunferências, né? A circunferência, principalmente de cintura e de quadril, que dá aquela relação em X, né? Mas assim, acho que como a gente está perto da hora do almoço, você acabou de comer, a gente acaba tendo a gente teve uma diminuição. Então naquela época você estava um pouco menor, né? Só que o biacromial seu, em relação à cintura, era maior, estava numa desproporção maior. Né? Relação tórax-cintura e tórax-quadril, né? Ela também diminuiu por causa da cintura, né? E porque o quadril aumentou, então é como se você tivesse ganhado proporcionalidade entre cima e embaixo. Você tinha um tórax muito maduro, mas o teu quadril e quadríceps ainda não estava acompanhando a qualidade de tórax que você tinha. Agora você já está mais maduro. Braço e pescoço está cada vez melhor. A proporção que o Arnold Schwarzenegger falava, né, e que na época dele falava que era a proporção áurea, era pescoço, braço e panturrilha do mesmo tamanho. Então você está por 1/10, né, daquilo que seria a proporção braço e pescoço. Tá? E é do mesmo jeito a proporção braço e panturrilha. Coxa distal proximal, muito parecida, né? Você tinha uma proporção 0,82, ou seja, era uma coxa meio cone. Ela foi para 0,86. É uma coxa mais homogênea. Ela tá grande em todo lugar. Ela era muito grande na raiz da coxa. Só que ela não era tão grande assim na parte distal, perto do joelho. Agora não. E a proporção coxa distal panturrilha, ela também melhorou, mostrando que você tem mais volume de panturrilha e isso faz com que a gente diminua a sensação do joelho. Quem olha para você hoje e vê é que você tem um joelho menor do que você tinha antigamente. Mas na verdade não é o joelho, na verdade é que a gente aumenta a musculatura e aí tudo acaba respondendo. E aí o que a gente quer? Né? Que essa progressão mantenha, né? Vamos ver o percentual de hoje. Tipo, Moses, uma pergunta. Sim. Eu comecei o meu off agora. Acho que eu tô indo pra praticamente 4ª semana. Acho que a gente vai fazer mais ou menos uns 6 meses ali, por aí, de off. Se eu vim depois de 6 meses e fizer essas coisas de novo, tu acha que vai ter alterado alguma coisa ou é um tempo muito curto pra isso? Ramon, cada 3 semanas isso muda, meu. É? Cada 3 semanas. E por que olhar isso daí é importante? Porque nem todo peso que a gente ganha, ele é aquilo que a gente quer, né? Exato. 7 e 5,4. Então, o que ajuda? Você vê, a gente mede aqui em milímetros, né? O que isso ajuda a gente? Décimos de milímetros, aliás. Ajuda a gente a fazer essas comparações. Então, o que a gente tem aqui, né? Em termos de percentual. Você está com 9,6% de gordura corporal. Naquela época, naquele off, você estava com 9%. Gordura total, 11,7%. 11,7%.
e peso magro 110,3. 110,3. O que isso é uma coisa legal para você ver, que olha, isso foi em 2022, a gente está em 2025, 3 anos. Você ganhou 9 quilos em 3 anos. Por que é importante a gente saber desse número? Porque isso é o real. Se você dividir 9 quilos por 3, você tem 3 quilos ao ano. Quando a gente vai ganhando massa muscular, perdão, não existe ganhar. Quando a gente vai desenvolvendo massa muscular, quanto mais massa muscular nós temos, menos é a tendência de você conseguir ganhar mais. Tá? Como assim? Porque dá trabalho manter o que você tem. Imagina que eu pego... Quem eu ouvi fazer uma comparação muito legal com isso na internet foi o Kaminsky. Eu acho que ele fez uma comparação com laranja, se não me engano. Mas, se não foi isso, é muito válido o que ele falou. Então, imagina que você está fazendo um malabarismo com laranja. Aí, de repente, eu falo para você, ó, só segura as laranjas. Você vai estar lá com 3, você está segurando numa boa. Eu coloco mais 3, 6, você já vai começar a equilibrar. Se eu colocar mais 2, 8, vai começar a querer rolar uma ou outra. Quando eu colocar 9, 10 laranjas, o que vai acontecer? A última que eu coloco, ela vai rolar e você vai perder. Assim é o que é a massa muscular que a gente tem. Existe uma facilidade enorme para a gente perder massa muscular, uma vez que aquilo que a gente desenvolve é muito acima do suprafisiológico. Então isso é o que a gente vê um atleta de competição de excelentíssimo nível, né? É o que dá para fazer, 3 quilos, né, a cada... A média na literatura é de 1,1 até 2,2 quilos, tá? Por ano. Tá? Você está batendo 3 por ano, você já está acima da literatura. Legal. Tá? E eu acho que isso é legal para mostrar a galera que, vou fazer um 5 e ganhar 10 quilos. Por isso que eu gosto de perguntar se é o Ramon, né? Porque o Ramon, né, em 3 anos ele faz isso. Agora, você, irmão, né, calma, né? Tá faltando uma humildade aí, precisa ser mais humilde, tá? Mas o que é interessante? Nesses milímetros e essas relações todas, o que a gente consegue ver a cada 3 semanas? A gente consegue ver variação de água, a gente consegue ver variação de gordura visceral, que é o que faz explodir o que é a cintura. E aqui a gente vai começar a medir, tá? A gordura que a gente mede na bioimpedância é mais uma gordura de carcaça. A gordura que a gente mede e estimula e a gente estima na dobra cutânea é uma gordura meio que por um algoritmo de número que você faz sobre o peso total. Então é diferente. As duas medidas a gente chama de acesso de duplamente indireto. Por quê? Porque você não mede diretamente a gordura. Você mede uma coisa, faz uma conta e chega no resultado. Por isso que é duplamente. Você mede uma coisa, faz uma conta para chegar no resultado. Então você tem 2 etapas nesse processo. Só que cada processo ele tem uma variação. Então, quanto eu tenho por cento de gordura na verdade? Não faz diferença. Por quê? Porque faz diferença se olhar no espelho e falar, putz, estou bem ou não estou. Se a gente segue em um método, por exemplo, se a gente segue na bioimpedância, só bioimpedância. Só qual é o problema da bioimpedância? A bioimpedância você tem que fazer sempre na mesma hora que você fez o exame anterior, tanto que o horário da nossa consulta está marcado aqui, para eu saber. Você não pode ter tomado café ou usado estimulante antes, porque você aumenta o que é a diurese. E por quê? Porque quando você aumenta a diurese, você diminui a água intersticial, o que dificulta a passagem de corrente elétrica que faz essa aferição. Porque o que é a bioimpedância? É uma passagem de corrente elétrica no seu corpo, que de acordo com a resistência e com a capacitância, ela vai te dar um dado que é um estimado de percentual de gordura. Então não é perfeito, né? Nenhum dos métodos é perfeito. Só que quando a gente tem 2, a gente olha algumas coisas interessantes. Como esse método, ele é... E aí a gente vê, né? Por exemplo, por dobras cutâneas, né? O teu percentual de gordura era 9,6. Quando a gente olha na bioimpedância, é 15,7. Não faz o menor sentido. Você está com pouca água por conta, né? Porque você já fez o aeróbio, porque você já usa um pré-treino. Então a gente está nessa situação. A massa muscular estimada também acaba ficando menor. Ó, lean body mass. Pela dobra, 110 quilos. Pela impedância, 97,7. Tá? Mas ele separa pra gente, por exemplo, a água corporal, 70,8. Tá?
Ah, então dá pra gente repetir isso? Dá, daqui 3 semanas, se você quiser, a gente repete isso, só que aí precisa ser na mesma hora, você precisa ter feito cardio, você precisa ter tomado o mesmo, igualzinho. Se fizer tudo isso, a gente compara, tá? Legal. Por isso que assim, quando a gente tem a possibilidade, né, eu combino com atletas deles virem em jejum para fazer essa avaliação. Bem cedinho em jejum. Acordar, pôr a roupa, escovar o dente e fazer essa avaliação, quando é uma coisa muito necessária. Tá? Por quê? Porque aí você consegue perfeição no que é a comparação. Mas anota hoje, o que você comeu, o que você tomou de pré-treino, quanto tempo de cardio que você fez a intensidade, faz igualzinho, daqui 3 semanas, se quiser, a gente vê qual que foi essa diferença. Para você ver o que tem de diferença, por exemplo, em gordura, em água e em músculo, quando passam 3 semanas. Em média, né, treino, a gente fala de janela muscular, são de 50 a 100 dias. Então nós avaliamos diferenças na massa muscular mais ou menos entre 50 a 100 dias. Agora, quando a gente fala de alterações na dieta, a dieta ela consegue manipular principalmente o que é conteúdo de água intramuscular e intracelular em tecido adiposo com muito mais rapidez. Tanto que tem coisa que você come que você sente que você incha na hora. Nossa, tem coisa que você come que você sente que você estufa. Então a gente consegue avaliar isso com um tempo menor, tá? Em geral, 3 semanas. Uma variação na dieta, 3 semanas, uma variação no músculo, 50 dias. Tá? Então a gente pode programar nesses intervalos para você. Ou sempre que você fizer alteração na dieta, ou a cada 50 dias a gente refaz essas avaliações. Mudou alguma coisa muito grande no treino, se achar que precisa antes, 3 semanas. Tá tudo bem, velocidade de cruzeiro? 50 dias. E aí a gente descobre isso daqui. O que essas proporções elas ajudam a gente a saber? Ajuda a gente a saber, por exemplo, se você tem que trabalhar um pouco mais core. Porque, por exemplo, tronco é uma coisa que você sempre vai ganhar. Quadril é uma coisa que você sempre vai ganhar. Coxa é uma coisa que você sempre vai ganhar. Claro, com muito cuidado, principalmente porque quadril arrasta muito peso para a balança na competição. Por mais que seja um físico absolutamente maravilhoso. Mas você tem uma meta de peso para bater. Então não dá pra gente pesar aquilo que nós queremos, tá? E aí, precisa ter um feedback. É o Pacho que tá te treinando, né? Agora é o Pacho, Então eu preciso dar um feedback pro Pacho, por exemplo. Pacho, olha, tá equilibrando os volumes, porque de repente, por exemplo, eventualmente, numa finalização, tem que ver o que apronta em você primeiro, se é o tronco ou se é a perna. Se a gente tiver numa proporção de perna e tronco igual, os dois estão no mesmo volume, a gente está 1 para 1, aquilo que é o seu tórax, aquilo que é o seu membro inferior. Se você tem, por exemplo, um tronco que ele apronta mais rápido, o que vai acontecer? Se a gente olhar pelo tempo da perna, seu tronco vai estar fraco quando você subir, para sua perna estar boa. E a gente tem que limitar esse tipo de coisa. Tudo tem que ficar pronto ao mesmo tempo. O problema do fisiculturismo, ele não é o tamanho que você consegue ficar, mas é em quanto tempo você consegue ficar com tudo proporcional. E isso é uma curva, você tem um pico e você tem uma queda, são horas. Né? Então quando a gente fala 5 minutos no palco, não é 5 minutos no palco, você fica manejando o que é a forma física do competidor durante 24 a 48 horas. Tentando segurar tudo que é rebote, mas ele com a pele fina, às custas de um nível baixo de líquido no corpo, muita muscularidade e o mínimo % de gordura. E isso você consegue manejar, mas você maneja horas, né? Você maneja no máximo 2 dias. Né? Depois disso, aí fica muito difícil você ficar naquela que eles chamam de mint condition, né? Que é o extremo do excelente. E o que acontece com os anos de preparação, com essa maturidade que você vai ganhando, que você vai aprendendo? Você vai entendendo o que fica pronto primeiro, o que você precisa fazer, por exemplo, às vezes para acelerar a perna se ela não está acompanhando o tronco, ou eu preciso acelerar o tronco se ele não está acompanhando a perna, ou frear o tronco se ele está indo muito rápido, ou se a perda de peso está rápida demais, ou seja, você está abrindo mão de massa muscular, ou se a perda de peso está indo devagar demais e você não vai ficar bom para competição. E perder massa muscular é uma coisa que você não deve ter medo. Eu vou te explicar isso de um jeito, de uma forma que você entenda. Pera aí. Músculo não é sólido.
76% do músculo é água. Então o músculo é quase um tecido líquido. Ia ser legal se você pudesse ter ido ver o músculo do Zanca, por exemplo. O Pacho me mostrou o vídeo, mano. Eu ia deixar você pôr o dedinho assim. Nossa. Não, meu Deus do céu, velho. É mó legal. Não é legal. É legal. O médico enfiou o dedo na lesão do Zanca, quase que atravessa a mão toda ali. Não foi? Nossa, muito louco. Dá pra ver as fibras do peito dele assim, tudo bonitinho assim. Muito legal, né? Legal. Mas imagina que isso daqui é um músculo, tá? Como assim? Bom, supondo que é um músculo em forma de mão, se eu encher até o limite, você vê uma mão, certo? Isso daqui é a sua célula muscular num padrão normal de enchimento. O que acontece quando você mede sua massa muscular assim? Tudo que está dentro da célula é músculo. Então isso daqui conta como músculo. Se você começa a encher mais de água, dá? Dá. É uma mão meio monstra, né? Mas isso ainda para a máquina é músculo? Sim, porque está dentro da célula. Isso é um músculo bonito? Não, porque não é uma mão bonita, você não vê formato nela. O que você tem que fazer? Você tem que abrir mão de parte daquilo que é conteúdo celular, que é nutriente, para ela ficar do tamanho normal e você enxergar uma mão de novo. O músculo é assim. O bíceps tem um formato, o deltoide tem um formato, o peitoral tem um formato. Então, muito, muito, muito cheio, né? Por isso que o peso ele não representa uma qualidade, é uma quantidade. Ele te fala uma massa, mas não te fala quanto tá bacana. Se o peso fosse tudo, né? O que a gente ia fazer? A gente não ia comprar Porsche, a gente ia comprar caminhão de lixo que é mais pesado. Né? Então a ideia é você ter um peso que você conheça e que você saiba que seu físico vai estar encaixado daquele jeito. E quando a gente tem a noção de proporcionalidades, a gente consegue falar para o teu treinador, por exemplo, o que você está desenvolvendo mais. Pacho, está dispersando a linha de cintura com a linha do tronco. Pacho, está dispersando a linha de quadril com a linha da coxa. Ou a linha da coxa está dispersando com a linha do quadril. Você está ficando com uma coxa muito grande e não está desenvolvendo quadril. Ou então a sua coxa está ficando uma coxa que é uma coxa cone. Né? Você está desenvolvendo muito adutor, está faltando quadríceps para ficar aquela coxa que ela é grande por inteira, como ela está agora e cada vez ela está mais agora. Então essas medidas, elas são muito legais para ver isso, tá? Nenhum tipo de restrição alimentar. Uma das coisas que a gente tem que olhar aqui, se você está conseguindo fazer 9 a 10 horas de sono por dia e se você está conseguindo ficar sem horários de buraco alimentar. Mais do que 6 horas em jejum, exceto à noite, tá? Pô, a creatinina tá alta. Então, a creatinina alta em sujeito de muito peso, né, não é uma coisa preocupante. É uma creatinina limítrofe, só que quando a gente ajusta por uma fórmula chamada Crocroft-Gault, a gente sabe que aquela creatinina é proporcional ao seu peso. E outra coisa, você toma creatina, não toma? Então a sua creatinina vai ser um pouco mais alta. Infelizmente a gente não tem sua cistatina C aqui para comprovar, né? O laboratório ele acabou não fazendo. Isso aqui só prova inflamatória, né? E olha que interessante, por mais que a gente tenha um HDL muito baixo, a gente tem uma lipoproteína A muito baixa, tá? PCR, homocisteína e fibrinogênio, eles indicam alguma inflamação, principalmente as custas de fibrinogênio, mas PCR e homocisteína estão legais e a PCR e a lipoproteína A está muito legal, praticamente indetectável. Ah, tem alteração de TGO, TGP, CPK, isso é rim. Não, no seu caso não, no seu caso é volume muscular, tá? Então, muito músculo libera determinadas enzimas. Quais são as enzimas liberadas pelo músculo? CPK, TGO e TGP. DHL também. Testosterona a gente não vai falar muito, né? É uma testosterona de trabalho, né? O que dá para falar? Dá para falar que, apesar do seu estradiol, ele tá, deixa eu colocar aqui, proporção TE2. Apesar dele estar aqui igual, ter uma relação testosterona e estradiol entre 20 e 30, mas em geral a gente tenta manter um estradiol abaixo de 50, então é um estradiol um pouquinho alto, porque isso é importante. Esse estradiol que normalmente a gente vê até 50, que está em 62, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta a glicemia.
Então a gente pode ter um componente que esteja atuando nos seus exames para fazer a sua hemoglobina glicada ficar em 5,6, inclusive a sua pressão arterial, que hoje a gente, em vez de 120, mediu 140, tá? Que tem relação com tudo que a gente já falou, mas é uma coisa a mais. Tireoide sua tá excelente, né? Tá tudo voando de bom. GGT, fígado seu, tá excelente. 5-nucleotidase, que é específica do fígado, tá excelente. Vitamina D não tá, Ramon, a gente precisa de vitamina D. E vitamina D é importante porque a vitamina D ela controla o metabolismo do cálcio, que é o osso, tá? Então a gente precisa estar com uma vitamina D. Para quem treina musculação, eu costumo deixar entre 40 e 60, tá? Então a gente vai ajustar isso daí. PSA seu também tá em dia, não tem nada de errado. E outra coisa que tá excelente é o seu hematócrito e o teu sangue em geral, né? Muitas vezes, por conta de algumas condições em relação até à medicação, você acaba ficando com o hematócrito muito alto, o sangue fica grosso e aí fica difícil para o coração trabalhar. Isso leva uma centena de tipos de doença do coração que não são, por exemplo, entupimento de artéria, que é o que é comumente visto quando a pessoa tem um infarto. É doença do músculo. Então entra numa situação que a gente chama de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. E aí a pessoa vai perdendo capacidade física progressivamente porque o coração ele não dá conta de fazer isso, tá? Então vimos seus exames, tá aqui, temos que corrigir só a sua hemoglobina glicada, proteger seu rim por causa disso e corrigir sua vitamina D. Deixa eu só anotar aqui. Tio Dudu Ramon. Mas aqui você já vai sair, a gente vai estar com tudo isso pronto. Então é isso, família. Missão cumprida. Graças a Deus aí o Muzi atendeu a gente aí. Boas notícias aí, tá tudo correndo bem. E agradeço aí o tempo que você tem pra gente sempre, mano. Obrigadão. Um prazer. Vou te fazer um convite pra... A última vez que a gente treinou também tá com muito tempo, né? Foi antes da pandemia, bicho. Faz um tempo, mano. Faz muito tempo. No outro CT ainda, né? Foi. Então tá, então vamos Fechado. atualizar esse treino aí, tá bom? Tu escolhe aí, eu não sei qual vai ser o dia que tu vai treinar, o que tu vai treinar, e a gente acaba escolhendo lá no dia também. Combinado. Coisa. Fechou? Vamos fazer isso e a gente faz essa infiltração no ombro. Isso, boa. É Valeu, isso. Ramon. Tamo junto, obrigado, Muzi. Vite, tuas ordens, o que precisar. Obrigada, doutor. Tamo junto, beleza? Falou, galera. Agora você já sabe. Ramon conseguiu o feito raro de ganhar quase 10 quilos de músculo puro em 3 anos. Algo acima da média, até entre atletas profissionais. Se você curtiu essa análise completa e quer acompanhar mais conteúdos exclusivos como este, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Acompanhe de perto as próximas análises e curiosidades do mundo fitness aqui no nosso canal. E comente o que você achou do braço do Ramon. Toma ou não asteroide?